Olá, gente, boa noite. Hoje, então, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de redação. Na aula passada, eu finalizei as questões da saúde pública, que a gente estava estudando há um tempinho, e comecei a retomar os estudos de tese e de introdução de estrutura de redação. Então, eu estava mais uma vez retomando o que é essa tese, que é a resposta ao tema, que é a apresentação dos argumentos. Coloquei esse exemplo aqui para vocês e dei uma explicadinha. Tem esse outro exemplo também que eu não li na aula passada, então vocês estudem os slides, dão uma lidinha. E eu comecei a falar para vocês, então, que a introdução ela não é apenas a apresentação da tese. Ela não é colocar ali a tese e deixar essa tese flutuando ali sozinha. A gente precisa também de algumas ideias e fatos de base para colocar junto com essa tese. Então, um exemplo aqui da introdução, supondo que o tema seja a importância da reivindicação pela saúde pública no Brasil. Em azul estão algumas ideias de base e em vermelho está a tese. A tese, ela é o quê? Ela é a apresentação. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Ela é a apresentação dos argumentos A e B, os argumentos que vão ser trabalhados nos outros parágrafos de argumentação, que vem depois do parágrafo de introdução, e ela é uma resposta ao tema, de fato, a responder exatamente o que esse tema pergunta. Porque sobre a saúde pública, ele pode estar querendo saber várias coisas, pode estar querendo saber problema, solução, avanços, retrocessos, mas nesse momento o tema, ele quer saber a importância da reivindicação pela saúde pública, ou seja, ele quer saber a importância de lutas, de movimentos, da gente brigar pelos nossos direitos de saúde pública no Brasil. Por que é importante isso? De que forma isso pode ser feito e tudo mais. Então a gente tem que articular argumentos que respondam exatamente isso. No entanto, a tese, dentro da introdução, ela vai apenas apresentar esses argumentos que vão ser, de fato, trabalhados e muito bem exemplificados dentro dos outros parágrafos. Só que a tese, ela não pode vir na introdução ali boiando sozinha. Por isso que a gente precisa de algumas ideias de base. Então, um outro exemplo está aqui, Vou ler para vocês. Há aproximadamente 30 anos, o Brasil não possuía um sistema de saúde pública. Dessa forma, a população dependia de parcerias com o sistema privado e com entidades filantrópicas, deixando-a, pois, com uma atenção pouco eficiente, desigual e elitista. Atualmente, o país possui o Sistema Único de Saúde, SUS, que passou a garantir assistência integrada de saúde gratuita para todos os brasileiros. No entanto, tal sistema sofre duros ataques de políticas neoliberais, necessitando, assim, da participação ativa da população para a manutenção de seus direitos básicos. Essas ideias de base são as mesmas que eu coloquei nessa outra introdução, que é de um outro tema, que o tema é Desafios para manter a saúde pública no Brasil, que a gente leu na aula passada, comentou na aula passada. Só que a tese, ela muda, porque a tese ela tem que responder o nosso tema. E as ideias de base, eles vão ali dar uma base para essa tese. Então, aqui estão apenas apresentados os argumentos que vão ser trabalhados nos outros parágrafos. Porque repare que em vermelho, a gente fala que o sistema de saúde sofre duros ataques de políticas neoliberais e que ele necessita da participação ativa da população na manutenção dos direitos. Mas, em nenhum momento a gente citou quais ataques são esses, que política neoliberal é essa. Falta falar também de que forma essa população vai participar, nisso e tudo mais. Então fica ali algumas ideias pendentes que devem ser respondidas nos outros parágrafos seguintes de argumentação.
Ao passo que, em cima disso tudo, a gente introduz o que é o SUS. A gente fala que ele é um sistema de saúde gratuito para todos os brasileiros. A gente fala que antes não tinha esse sistema gratuito e que, devido a isso, a atenção era pouco eficiente, ela era desigual, ela era elitista, ou seja, tinha mais problema ainda. Então a gente dá ali uma base do que seria esse SUS, uma base histórica também de como era antes, para a pessoa não ficar perdida no que a gente está falando, para dar breves ideias introdutórias sobre o que a gente vai falar no decorrer de todo o texto. E aí ficou faltando eu falar de que maneiras vocês podem introduzir essas ideias. Então eu coloco esses tópicos para vocês não se sentirem perdidos e para fomentar ali, trazer mais ideias. Porque uma das coisas que eu acho que os alunos mais ficam perdidos é achar que vocês não sabem de nada. Mas não é que vocês não sabem de nada, vocês apenas não sabem tudo, porque ninguém no mundo nunca vai saber tudo. Mas algumas coisas a gente sempre sabe, gente. Então tá aí algumas maneiras que vocês podem introduzir para vocês não se sentirem perdidos e pensarem sobre isso. Então vocês podem fazer uma introdução histórica, como eu fiz aqui, contando um pouquinho de como era antes. E nisso vocês podem puxar lá na cabeça de vocês as aulas de história que vocês têm. Então, em diversos temas, vocês podem trazer as coisas que vocês aprendem em história. E isso vale para todas as matérias, gente. Utilizem todas as matérias que vocês aprendem de português, literatura, geografia, história, sociologia, filosofia, para trazer para a redação também. Vocês também podem fazer a introdução por meio de dados. Então, se você estiver perdido ali em como começar, dá uma lida nos textos de apoio que vem junto na prova. Geralmente tem alguns gráficos, alguns dados. Vocês podem começar escrevendo ali algum dado. Então, sobre a saúde pública, vamos supor que se cair isso lá nos textos de apoio, venham alguns dados sobre a saúde pública. Pega algum dado desse e escreve um pouquinho sobre ele para introduzir. O dado é o quanto que o SUS abrange da população brasileira. Então comece escrevendo. O SUS abrange, consegue atender determinada cerca de tantos por cento da população brasileira, blá blá blá, de forma totalmente gratuita. Procura ali algum dado para te ajudar. Esses textos de apoio, eles estão ali justamente para ajudar vocês. Chamam texto de apoio justamente para apoiar. Vocês podem também fazer uma introdução por meio de narrativas, ou seja, contar uma breve narrativa ali, uma história. E isso tem a ver também com a introdução por meio de notícias, né? Então vocês podem contar ali uma historinha que vocês leram no Facebook, que vocês viram em alguma reportagem e tudo mais sobre o sistema de saúde. E às vezes vocês viram que tá faltando maca em tal lugar na televisão, ou viu que tal pessoa foi procurar o remédio e tudo mais e não tinha mais o remédio e blá blá blá. Então escreve ali uma historinha para introduzir e tal sobre o que você vai falar. Você pode introduzir isso contando alguma notícia também. Introduzir por meio de uma citação, então colocando ali um filme, uma música, uma série. Isso também entra na narrativa. Então, para narrar ali a cena de um filme que fale sobre aquilo. Tem diversos filmes, né, que podem entrar em uma série de temas de redação que vocês já assistiram. Assim como séries, músicas. Então, por exemplo, no arquivo que eu redigi para vocês sobre a tese, eu coloquei de exemplo um tema sobre o sistema carcerário brasileiro, problemas e soluções dentro do sistema carcerário brasileiro. Vocês podem começar ali com um trecho de música do Racionais
que tem diversas músicas, Diário de um Detento e tudo mais, que fala sobre o encarceramento em massa da população negra e sobre vivências de encarceramento. Então pode retirar ali um trecho da música, começar a escrever. E nessa música Racionais escreve sobre a dura realidade brasileira e tudo mais, blá blá blá. Escreve ali uma introduçãozinha com aquilo. Óbvio que quando você for escrever sobre um filme, uma série, uma música, vocês coloquem a referência de quem é, que filme é esse e tudo mais, pra também não deixar a pessoa perdida. Assim como se você for citar alguma notícia, é sempre importante você colocar o veículo de transmissão dela. Então, o jornal O Globo, o jornal Folha de São Paulo, blá blá blá, e assim por diante. Assim como você também pode introduzir conceituando alguns fatos que você vai utilizar no decorrer do texto. Então, na minha introdução, eu utilizei tanto uma maneira histórica, né, falando um pouquinho como era antes, como essa maneira conceitual, falando o conceito do SUS, o que é o SUS. É um sistema de assistência integrada de saúde gratuita para todos os brasileiros. Então, conceituando alguma coisa, escrevendo aquilo que é. Isso enriquece o texto, trazer todas essas coisas para dentro da sua introdução enriquece o seu texto, principalmente se você trazer uma introdução histórica, um filme, uma música. Isso mostra que você tem marca autoral, que você é criativo, que você sabe relacionar diversos conhecimentos e culturas com o tema de redação. E é isso, gente. Vamos usar os nossos conhecimentos, os úteis e os inúteis ao nosso favor. Então, eu coloquei aqui como exemplo o Vitinho do SUS. E ele ficou muito famoso na internet, né? Porque ele tirou essa foto, escrito com a blusa, né? Escrito, sim, eu faço medicina, mas por favor não me chame de doutor. Ai, meu Deus, cortou. O PowerPoint cortou aqui, ó. Me chame de Vitinho do SUS. Vocês podem escrever um argumento, uma introdução, utilizando esse meme. Escrevendo lá, que viralizou no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, a foto do Vitinho do SUS, para falar sobre a importância dos médicos dentro do sistema de saúde, para falar que muitos médicos, né, eles querem ter esse status de doutor, ter todo esse status, e por isso eles deixam muitas vezes de atender em alguns lugares remotos e tudo mais do SUS e tal, e trazer isso para dentro de uma argumentação, isso para dentro de uma crítica, porque essa foto viralizou devido à simpatia e tal desse menino. Então tenta usar sempre memes, também vocês podem utilizar, óbvio que conceituando eles e escrevendo eles e não zoando dentro da redação, né, gente? Como esse exemplo que eu dei do Vitinho do SUS. Então aqui estão as referências utilizadas para quem quiser ler um pouquinho mais, assistir um pouquinho mais dessas coisas. Tá tudo ali as referências para vocês. Essa aula vai ser disponibilizada junto com temas de redações, que eu coloquei alguns temas possíveis, né? Então eu vou mandar alguns temas e vocês podem escrever redações para me mandar. Da maneira que a gente ainda está aprendendo sobre a introdução, eu ainda não parti de fato para a argumentação, mas escrevam a argumentação e a conclusão da maneira que vocês sabem. E façam, gente, é muito importante. E aí, hoje, eu separei pra gente falar um pouquinho sobre ideologia. E eu vou explicar um pouquinho o que é essa ideologia, o que seria essa ideologia, de acordo com o autor, o Althusser, que eu estudei em uma disciplina da faculdade.
E eu acho que as coisinhas que eu vou trazer aqui de uma maneira bem simplificada, lógico, não vou trazer tudo que a gente estudou, porque nem dá, né? Foi uma disciplina inteira que a gente estudou isso. Mas eu acho que é um instrumento muito legal para vocês analisarem, argumentarem e utilizarem na redação em diversos temas. E eu também vou tentar trazer diversos conceitos e autores que dá para vocês utilizarem em uma gama de temas. Dá para vocês serem criativos e utilizarem como instrumento de análise em várias situações. Então, a gente muito ouve falar no Brasil sobre ideologia, né? A ideologia de gênero vai acabar com as crianças na escola e blá blá blá. E a doutrinação ideológica do professor dentro da escola. Porque o Brasil a gente tem que varrer a ideologia do Brasil. O Brasil tá com muita ideologia. Isso tá sendo um palavrão aí que a gente tá escutando sempre nos noticiários. Então vamos parar para refletir o que é essa ideologia, né? Afinal, o que é ela? Aqui eu trouxe um quadrinho da Laerte, a Laerte Coutinho. Recomendo que vocês sigam a página dela. Ela é uma mulher transexual, cartunista maravilhosa, eu adoro o trabalho dela. Minha foto fica aqui, né? Acho que não tá dando para vocês lerem, mas aqui no primeiro quadrinho tá escrito: não existem mais ideologias. Esse bichinho aqui fala: não existem mais ideologias. E o Rosinha fala: a ausência de ideologias é uma ideologia. E o Verdinho fala: é? De quem? E ele fica pensando, né? Então, o mais intrigante que eu queria que vocês fossem maquinando aí durante a aula é sobre a fala do Rosinha, que ele fala: a ausência de ideologias é uma ideologia. Então, a ausência e o outro responde: é de quem? Ou seja, a ausência de uma ideologia é a ideologia de quem? A quem serve ter a ausência da ideologia? Para que ter a ausência da ideologia? Será que é possível ter a ausência da ideologia? Porque se ter a não ideologia é ter uma ideologia, então é possível não ter uma ideologia? Gostaria de trazer vocês para essas reflexões. Então, primeiramente, né, de acordo com o dicionário, ideologia é um substantivo feminino que significa ciência das ideias ou um conjunto de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos sustentados por um indivíduo ou grupo social de uma época, de uma sociedade. Então, ideológico é um adjetivo também, né? Um conjunto de ideias, de crenças, de mitos de um indivíduo, concepção de ideias. E como eu disse para vocês, eu ia trazer o conceito de ideologia de acordo com Althusser. Vocês podem encontrar o conceito de ideologia para vários autores. E talvez mais professores tragam dentro da filosofia, dentro da sociologia, conceitos da ideologia. Mas hoje a gente vai falar sobre a ideologia para Althusser. Então, se vocês forem escrever sobre isso nas redações, sobre essas coisinhas que eu vou conceituar agora, referencie que é o conceito de ideologia para este autor, para Althusser. O Althusser, então, é esse cara aqui. Ele é um filósofo francês, pelo que eu estava lendo. Ele nasceu na Argélia, eu esqueci o nome do país, mas estudou na França e tal, escreveu as coisas dele lá na França. Ele é um filósofo de raiz marxista, ou seja, ele utiliza alguns conceitos das teorias de Marx. Existem muitos filósofos que seguem essa linha marxista, que tem um método de Marx e tudo mais, que não cabe na aula de agora, né, eu falar para vocês. Talvez vocês estudem mais isso, dependendo do curso que vocês forem seguir na faculdade. E aí, o que é a ideologia de acordo com Althusser? A ideologia para Althusser, ela é imaginária. E ali está escrito: os indivíduos vivem em ideologias, a que chamam de concepções de mundo, que não correspondem à realidade.
Elas são, assim, ilusão, mas ao mesmo tempo também se referem à realidade, ou seja, fazem alusão à realidade, de maneira que basta interpretá-las para conseguir chegar até a própria realidade que a concepção de mundo engana. Desta forma, ideologia é ilusão e alusão. Ou seja, gente, há uma concepção, né, um conjunto de ideias, como estava escrito aqui no dicionário, um conjunto de ideias, um conjunto de crenças, um conjunto imaginário dentro de indivíduos ou dentro de grupos sociais sobre uma coisa da realidade, sobre uma coisa que é a realidade. Mas, entretanto, e é aí que vem a interpretação do Althusser do que é a ideologia, essa concepção imaginária, ela não é, de fato, a representação da realidade em si, que está escrito aqui, ó. Ideologia não é a representação da realidade em si. Ela não é de fato a realidade. Ela é uma concepção imaginária, ela é uma imaginação, ela é uma ilusão da realidade e também ela é uma alusão, ou seja, ela faz referência à realidade. A alusão significa que ela faz uma referência à realidade, mas de fato ela não é a realidade em si, ela não é o que a realidade em verdade é. Assim, a ideologia é uma representação, ela representa uma relação imaginária dos indivíduos com as suas condições de existência. Ou seja, cada indivíduo tem a sua condição de existência. Eu tenho a minha condição de existência de acordo com a família que eu nasci, com as escolas com as quais eu frequentei, as coisas as quais que eu estudo e tudo mais, as minhas relações pessoais. E as minhas ideologias, ela é uma representação imaginária, uma representação ilusória e alusória de acordo com as minhas condições de existência, feitas de acordo com as minhas condições de existência. Mas, de fato, ela não é as minhas condições de existência. Um pouco abstrato demais a gente pensar assim, né? Ficou muito abstrato. Então, tomemos como exemplo a meritocracia. Muito se fala, né, na meritocracia na sociedade brasileira. Vamos analisar a meritocracia de acordo com esse conceito de ideologia para Althusser. Então, a gente tem uma concepção de ideias, uma concepção imaginária de que todo mundo, dentro da teoria da meritocracia, óbvio, de que todos têm as mesmas condições existenciais, materiais e sociais para alcançar um bom emprego, um determinado nível social, de prestígio social. Óbvio, né? Coloquei entre aspas prestígio social, porque o que é prestígio social para mim pode não ser o mesmo para você. Mas falando-se em meritocracia, né, vamos levar isso para a realidade de vocês. Estudantes que querem alcançar uma vaga na faculdade, querem entrar dentro da faculdade. Dentro da meritocracia, né, a gente tem a concepção de que basta estudar, se esforçar, que você consegue. Tem esse ideário imaginário entre muitas pessoas da nossa sociedade. E esse ideário de que basta você se esforçar infere que todo mundo tem as mesmas condições para se esforçar, que todo mundo tem as mesmas condições para sentar e ficar 10 horas estudando esses conteúdos extensos que os vestibulares cobram de vocês. No entanto, isso é uma concepção imaginária, ilusória, alusória da realidade. Porque se a gente for analisar a concretude, a materialidade das coisas, ou seja, o real em si, as coisas reais como de fato elas são, e interpretar tudo isso, a gente vai ver que, de fato, esse discurso, essa concepção de ideias não condiz, não é coerente com a realidade material que a gente tem na materialidade.
E eu gostei muito dessa imagem, porque eu tô falando, né, de materialidade, de imaginário e tudo mais. E essa imagem, ela traz a materialidade explicada dentro dela. Porque olha aqui as condições materiais do menininho de mochila azul. Ele tem escadas para ele subir esses patamares da vida. E tendo essas escadas, que são as condições, uma metáfora para essas condições materiais, ele consegue subir tranquilamente. Ao passo que o outro menininho de mochila rosa, ele está com dificuldade de subir esses patamares, de subir, porque ele não tem essas condições materiais, essas condições de concretude. E aí ele fica com muita dificuldade, ele pode até conseguir, ele consegue subir os patamares, mas o outro está lá na frente dele, subindo tranquilamente, sem nenhum gasto energético e psicológico. Então essa foto ela é muito boa para essa metáfora ela faz uma metáfora dessas relações materiais que eu estou falando. E quais são essas relações materiais, gente? São as nossas condições materiais mesmo. Ou seja, para a gente alcançar, no exemplo que eu estou dando do estudo para alcançar a vaga no vestibular, a gente precisa comer bem. E para a gente comer bem, a gente precisa ter condição financeira para conseguir comer bem, conseguir comer regrado. A gente precisa dormir bem. E para a gente conseguir dormir bem, a gente precisa também ter a condição financeira adequada para dormir bem. Porque um estudante que ele tem que trabalhar 8 horas por dia, aí ele tem ali 1 horinha para comer, pouco tempo para dormir, pouco tempo para se preparar para ir para a aula. Qual a condição material desse estudante, de fato? Né, na materialidade de vida dele, qual a condição que de fato ele tem? Mas é aí que entra, né, é por isso que a meritocracia ela é uma concepção ideológica, ela representa uma ideologia brasileira de que basta você se esforçar que você vai conseguir chegar, né, que você vai conseguir chegar ali na vaga de emprego que você quer, na vaga do vestibular que você quer. Mas isso é uma ideologia, porque isso é uma ilusão, isso está ali no campo imaginário. Mas se a gente for analisar a realidade da maneira que a gente fez, analisando a condição material, a gente não vai encontrar essa coerência. Ficou claro isso, gente? É um conceito meio abstrato, e então se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem discutir tudo mais, a gente pode fazer uma reunião no Google Hangouts para discutir isso, discutir onde vocês veem mais essa ideologia dentro da realidade brasileira, ou não, se vocês ficarem com mais dúvidas, por favor, me chamem. Falo isso todas as aulas e vou continuar falando. Estou 100% aberta para as dúvidas de vocês. E aí, né, trazendo essa ideologia para dentro da realidade brasileira, é possível práticas sem ideologia? É possível a gente pensar na vida sem uma ideologia, já que ela é, né, a reunião de ideias imaginárias? E porque foi isso que o presidente Bolsonaro, principalmente, e seus diversos ministros prometeram, né? Varrer a ideologia do Brasil em diversas instâncias. E aí tem esse tweet dele, que ele fala que a questão ideológica é tão ou mais grave que a corrupção no Brasil, que são 2 males a ser combatidos. Então, qual é a questão ideológica do Brasil que ele está falando, né? Porque ele fala muito que o Brasil tem a ideologia comunista, que o Brasil é comunista e tudo mais. Na aula passada eu até dei o exemplo que ele estava falando que os mais médicos cubanos eram infiltrados do comunismo, de Cuba e tudo mais. Então, é possível
falar de uma não ideologia? Porque o fato dele falar de que o Brasil tem uma ideologia comunista, que ele vai varrer essa ideologia comunista, é uma coisa ideológica também, porque ele fala isso de acordo com a ideologia dele, né? E qual que é a ideologia dele? É a ideologia da extrema direita. Então, ele também tem uma ideologia quando ele fala isso, porque se ele vai varrer uma suposta ideologia, ele vai fazer isso de acordo com uma outra ideologia. E a frase que eu queria que vocês gravassem sobre a ideologia para vocês utilizarem para interpretar as diversas coisas é: a ideologia representa a relação imaginária entre os indivíduos com suas condições reais de existência. Essa frase resume tudo. Então, a ideologia, vamos gravar, a ideologia ela representa a relação imaginária entre os indivíduos com suas condições reais de existência. E ali em cima também está escrito: acreditava-se que a ideologia criava o que era denominado de falsa consciência, uma falsa compreensão do modo como o mundo funciona. Ou seja, algumas ideologias, elas inferem uma falsa compreensão da maneira que o mundo funciona, como é o caso da meritocracia que eu dei. O mundo funciona de uma forma, mas a ideologia ela existe para mascarar, para criar uma falsa consciência dentro do ser humano da maneira a qual esse mundo funciona. Gente, eu vou interromper um pouquinho porque eu esqueci de colocar um despertador. Então eu não sei quanto tempo a gente tem. Será que mostra aqui? Ai, meu Deus. 31. Tá, eu tenho mais 15 minutos. Dá tempo da gente trabalhar. E aí, gente, porque a gente falou, né, o que é ideologia e tudo mais. E agora, como que a metodologia, como que a ideologia, ela se reproduz, por que que ela existe, para quem que ela existe, né? Então, a ideologia, ela existe também na materialidade. A gente falou um pouquinho de materialidade, ou seja, a materialidade são todas as nossas condições de fato reais que existem, né? E a ideologia, ela existe nessa materialidade. E quem promove a ideologia? Quem promove a ideologia são os líderes, as elites, a classe dominante e a intelectualidade. Elas atuam de forma a garantir a reprodução dos meios de produção. Ou seja, para garantir a sobrevivência dos meios de produção capitalista. E eu coloquei essa frase em negrito porque eu também gostaria que elas ficassem, saltassem aí na cabeça de vocês, né? Então, a ideologia, ela atua de forma a garantir a reprodução dos meios de produção. O que é esse palavrão, né? Essa frasona? O meio de produção no qual a gente está inserido, no qual a gente vive, é qual? É o meio de produção capitalista. Isso, os tipos de meio de produção, vocês vão estudar em história, em geografia, filosofia e sociologia também. Então, existem vários meios de produção. Vocês já devem ter estudado, por exemplo, o feudalismo. No feudalismo, o meio de produção feudal era totalmente diferente. A sociedade, ela era articulada e construída de uma maneira diferente. Junto com o advento da burguesia, do comércio, da abertura do comércio, das expansões marítimas e tudo mais, vai vindo, a burguesia vai se fortalecendo e tudo mais, o sistema capitalista vai se fortalecendo. Então, a ideologia dominante, existe uma ideologia dominante dentro da sociedade, está escrito aqui no finalzinho, que é as ideologias do patriarcado, as ideologias da branquitude, as ideologias do capitalismo e assim por diante, que são as ideologias que dominam os aparatos
estatais que difundem a ideologia, porque a ideologia ela é difundida por meio da materialidade. E ela é difundida justamente para manter essas ideologias dominantes, ou seja, para reproduzir, para manter, para garantir, para reproduzir esses meios de produção de conhecimento dominante, os meios de produção capitalista, que é o meio de produção dominante dentro da nossa sociedade. E lembrando que o Althusser, lembra que eu falei que ele era um autor marxista? Por isso que ele escreve isso, reprodução dos meios de produção. Porque as teorias marxistas vão sempre falar dos meios de produção e também da tomada dos meios de produção, da briga de classes e tudo mais. Mas não se preocupem com isso agora, vocês vão estudar mais as teorias marxistas, que podem vir a cair nos vestibulares também em sociologia. Então, voltando, né? A gente tem diversos aparatos ideológicos, aparelhos ideológicos dentro, que atuam em concordância com o Estado, com o aparelho estatal, para reproduzir, garantir que essas ideologias dominantes continuem dentro da nossa sociedade. Então, a religião, ela é um aparelho ideológico, diversos sistemas de diferentes igrejas são aparelhos ideológicos, porque ela passa essas concepções de ideias para dentro da sociedade, né? Ela difunde essas ideologias dominantes. A escola é um dos principais aparelhos ideológicos, a gente vai falar mais a fundo dela nos próximos slides. A família, ela é um aparelho ideológico. O sistema jurídico, o sistema político, o sistema de informação, a imprensa, o rádio, a televisão e assim por diante. Tudo isso passa pra gente, desde que a gente nasce, as ideologias. E principalmente as ideologias dominantes, né, gente? Que são essas que eu ressaltei, né? As principais ideologias dominantes. A ideologia dominante do patriarcado, a ideologia dominante da branquitude e a ideologia dominante do capitalismo. E durante as nossas aulas a gente vai falar muito mais sobre o patriarcado, a gente vai falar sobre a branquitude, a gente vai falar sobre o capitalismo. Então, a gente vai aprofundar nesses temas. E aí eu falei que um dos principais aparelhos ideológicos é a escola, né? Por que a escola? A escola, gente, muitas vezes ela é vista como um lugar de libertação. Ela é vista como um lugar que a gente vai para a escola para adquirir conhecimento e que o conhecimento ele é libertador e que a escola vai promover isso e tudo mais. Mas muitas vezes a gente tem que ficar esperto com a escola, porque ela também é um lugar de opressão, porque ela também é um lugar de reprodução de ideologias dominantes para dentro do ser humano. E isso a gente pode usar isso em diversos exemplos mesmos. Então, vindo para dentro do olhar do Althusser, né? Ele fala que a burguesia criou o aparelho escolar como aparelho ideológico dominante em substituição às igrejas. Porque na Idade Média, qual que era o aparelho dominante? Era a igreja. As pessoas, vocês estudaram lá no feudalismo, na Idade Média, as pessoas viviam em prol da igreja e a organização social era em torno do clero, né, da igreja. E a escola, ela veio como aparelho ideológico dominante em substituição às igrejas. Então, no sistema capitalista da burguesia, a gente tem o sistema escola-família, né, que mais passa as ideologias para o indivíduo, ao passo que antes a gente tinha o do igreja-família. Se a gente for parar para pensar, a escola é um dos lugares onde a gente mais passa o tempo desde pequenininho na nossa vida. Desde pequenininho, desde a pré-escola, a gente vai lá para a escola e a gente é ensinado
diversas práticas, diversos saberes de acordo com a ideologia dominante, desde como se sentar, desde como conversar com um amiguinho. E lembra que eu falei que a gente vai aprofundar mais sobre essa questão da ideologia dominante do patriarcado, da branquitude e tudo mais? E a gente vou dar mais exemplos concisos em aulas próximas. Mas agora, para falar de uma maneira breve, vou usar o exemplo de um livro que eu estava lendo, escrito por uma travesti negra, brasileira, muito bom inclusive. E ela vai falar, a tese de doutorado dela, ela vai falar sobre a vivência de professores negros e homossexuais dentro da escolarização, desde pequenininho até eles se tornarem professores e tudo mais. E aí ela fala que quando ela era pequena, ela não se reconhecia com o gênero dela e tudo mais, e ela também é negra. Só que na cartilha de alfabetização da escola, todos os personagens que vinham ali de desenho e tudo mais eram brancos, loiros, dos olhos claros, binários e sempre em casal, homens e mulheres. E ela nunca se sentiu representada dentro daquilo. E a escola nunca passou para ela diversidade, histórias de pessoas negras, histórias diferentes. Se a gente for pensar na escola também, é uma escola extremamente eurocentrista, que passa pra gente a história, conta muitas vezes a história do Brasil como ele sendo descoberto por europeus. Como que a gente foi descoberto se a gente já tinha diversos indígenas aqui? Então, desde pequena a gente está inserido nessas lógicas da ideologia dominante dentro da escola. Ou seja, olha como a escola também é um lugar de opressão, de não representação, um lugar de não libertação muitas vezes, se a gente não parar para fazer essa reflexão das ideologias dominantes e do que é essa ideologia. E se a gente for parar para pensar nisso que eu falei, no eurocentrismo, como o eurocentrismo é uma ideologia muito perpassada que muitas pessoas não param para refletir. Porque ele é uma concepção imaginária do homem branco, europeu, como ele sendo um descobridor, um desbravador, que saiu para explorar o mundo e encontrou diversas coisas e unificou o mundo por meio de uma interconexão entre os países que antes não existia e tudo mais, e blá blá blá. Só que se a gente for parar para pensar, isso é a reunião, uma concepção imaginária que não corresponde à realidade de fato. É uma ideologia porque na materialidade, na realidade de fato, o europeu ele sempre dominou, colonizou outras nações, extraiu riquezas dessas nações. Então, ele de fato não foi o desbravador, o emancipador, o unificador de nações que descobriu as coisas. Não, ele foi dominador, explorador e reprodutor de diversas opressões e de sistemas opressivos que existem até hoje e que repercutem até hoje em diversas sociedades, em diversos países. Então, hoje em dia, eles detêm um poder econômico, um poder cultural extremamente grande, em detrimento de outras partes do mundo que não detêm tudo isso. E por que será? Então, a gente tem uma ideologia muito forte dentro desse eurocentrismo. E a escola é um dos principais reprodutores disso. Assim como a mídia também, que sempre vai representar pessoas brancas, loiras, os modelos sempre magras, altas, esbeltas, brancas, loiras. Então, toda essa questão da representatividade, gente? E o Althusser, como ele é marxista, ele vai falar o que sobre a escola? Que a escola, ela é um sistema de dominação, um aparelho ideológico, e determinada camada da população vai para determinados tipos de escola, que vai pegar essa população para transformar eles
em mão de obra, para que eles sejam reprodutores dos meios de produção atual, que são os meios de produção capitalista. E o meio de produção capitalista, ele existe tendo essa mão de obra barata, cada vez mais barata. Então, a gente tem diversos tipos de escola que vai priorizar essa formação rasa, né? Uma esmagadora quantidade de escolas dentro do Brasil que vai priorizar essa educação ideológica mesmo, para que essas pessoas se mantenham nesse meio ideológico e virem essa mão de obra. Ao passo que a gente vai ter outras escolas que vão formar pessoas para mandar nessas outras pessoas. Pessoas para comandar essa mão de obra. Também inseridas nessa ideologia dominante, porém de uma outra maneira. Determinadas pessoas para serem a mão de obra e determinadas pessoas para comandarem essa mão de obra. E todas essas pessoas inscritas em uma ideologia dominante. Quanto tempo a gente tem? Ai, deu o tempo. Bom, eu ia passar para vocês uma parte de um clipe do Pink Floyd, né? Another Brick in the Wall. E ia falar um pouquinho de temas. Aqui ficou faltando muito pouco. Eu nunca consigo falar adequadamente no tempo certo, gente, desculpa. Mas aqui eu ia falar exatamente sobre a negação da ideologia que se tem e como não é possível viver sem ideologia. Mas na aula que vem, então, eu finalizo. E apenas para esse último slide, então eu volto nele na aula que vem. E apenas para falar que no ano passado, na Unicamp, caiu doutrinação, um tema que foi doutrinação ideológica dentro da sala de aula. Tá aqui o tema da Unicamp, mas a Unicamp ela não cobra o texto dissertativo, que é o que eu estou ensinando para vocês com muita calma e tal, passo a passo. Caiu para fazer um abaixo-assinado em prol de uma professora que estava sendo acusada, estava sendo censurada sobre doutrinação ideológica em sala de aula. E apenas para falar também, eu estava lendo, em 2015 caiu humanização do atendimento à saúde na Unicamp. Então esses temas que eu estou passando para vocês, algumas vezes já caíram em algumas provas, na Unesp e no Enem ainda não caíram, e eles podem sim aparecer, tá? E exemplos, a Unicamp pede. E a ideologia, então, ela pode cair muito ainda em diversos temas. Então, a ideologia dentro da sala de aula, a dominação ideológica dentro da sala de aula, principalmente porque o Bolsonaro, ele veio com esses projetos de escola sem partido, escola que é para varrer a ideologia dentro das escolas e tudo mais. Assim como pode vir também um tema sobre meritocracia, e eu analisei a meritocracia de acordo com isso, vocês podem fazer isso também. Enfim, pode vir uma reflexão ali, se é possível ou não viver em uma sociedade sem ideologias. E eu acho esse tema muito a cara da Unesp, porque a Unesp ela sempre faz temas assim com perguntinhas. No meu ano, no ano que eu prestei a Unesp, passei foi se o voto deveria ser facultativo ou não. Então, perguntando o seu posicionamento. Deve ser facultativo ou não deve? Uma pergunta. Então pode vir uma perguntinha ali no tema da Unesp, e a Unesp adora essas coisas de política, coisas filosóficas, sociológicas. Então é um instrumento de análise que vocês podem utilizar para analisar diversas coisas da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é tão fácil, não é tão simples de entender, porque demanda de vocês vários outros conhecimentos de filosofia, sociologia e história que talvez vocês ainda não tenham tido tanto, porque a gente ainda está no começo do curso, mas qualquer dúvida estou completamente à disposição. Tirem suas dúvidas, as referências também estarão nos drives. Beijos e até a próxima!